Oi, estimados ou estimadas amigos, amigas, estudantes, alunos do curso de Sociologia Licenciatura no Sistema de Educação à Distância, UAB, Universidade Federal de Santa Maria, nossos queridos alunos do curso lá dos polos de Jaquirana, de Gramado, aqui de Faxinal do Soturno, também lá de Mostardas, no Rio Grande do Sul. Olha aí a política, nós já estamos na política 3 e começamos esse semestre e eu vou, nesse vídeo rápido, eu vou apresentar aí Eric Hobsbawm, a indicação aí na primeira semana, o pessoal está com um pouco de dificuldade de entender um pouquinho, a Era dos Extremos, que ele escreve, o breve século XX, de 1914 a 1921, eu solicitei para vocês fazerem a leitura apenas de um capítulo, apenas de uma parte. Na verdade, é o capítulo 4, da parte 1, a queda do liberalismo, né, a crise que se apresenta. Então, eu vou apresentar para vocês aí, nessas páginas, algumas ideias essenciais para vocês compreenderem o que o Eric Hobsbawm ele apresenta. Primeiro, então, ele chama a era da catástrofe. Por quê? Porque, na verdade, entra em colapso as ideias liberais, aquelas ideias do liberalismo clássico, lá do século XVIII, XVII, XVIII e XIX, que se estruturavam, que se fundamentavam nos princípios da livre iniciativa, da livre concorrência, da lei da oferta e da procura e também do Estado mínimo. Por um bom tempo, essas prerrogativas, esses fundamentos das ideias liberais ajudaram e também fundamentavam a economia e a política. Então, de uma certa maneira, o século XX, que trabalha o Hobsbawm, ele vai dizer que entra em crise esses modelos do liberalismo econômico clássico, principalmente com a Primeira Guerra Mundial, que vai se estender até o fim também da Segunda Guerra Mundial. Então, entra em colapsos as instituições da civilização pautada de uma certa que desconfiava da ditadura e do governo absoluto, esse liberalismo que de uma certa forma se contrapunha, eles tinham um compromisso com o governo constitucional. Então, o liberalismo era a favor das ideias de um governo constitucional e o governo como assembleia representativa que se pautava no domínio da lei, diz o autor, se pautava nos direitos, na liberdade de expressão, na liberdade de publicação e também na liberdade de reunião. E essas ideias da civilização liberal que começam a entrar em crise acreditavam na capacidade da melhoria do ser humano. Nunca, de uma certa forma, esses paradigmas, essas ideias do liberalismo clássico até então nunca haviam sido questionadas. Elas era sustentáculo das sociedades da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, até então, que entram em crise no século XIX, que vai desencadear a Primeira Guerra Mundial. Então, essas ideias que pautaram as ideias progressistas do século XVIII e do século XIX. E, de uma certa maneira, houve o rompimento dessas ideias com a Primeira Guerra Mundial em 1914, que o autor fala que as instituições políticas democráticas foram diminuídas de certa forma. Todas aquelas que de 1918 a 1940, até então o autor está falando da primeira, entre esse período entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, 1918 a 1940, e também diminuiu-se também as assembleias legislativas, que muitas delas foram destituídas. Só continuaram a ser democráticas no período entre guerras foram a Grã-Bretanha, a Finlândia e o Estado Livre Irlandês,
a Suécia e a Suíça. Os demais deixaram de ser democráticas. De uma certa forma, trouxe uma ameaça às instituições liberais. Daí porque o liberalismo fez uma retirada durante toda essa era chamada catastrófica. Pior ficou depois em que Hitler ascendeu ao poder depois de 1933. Só para ter uma ideia, o autor cita que vocês acompanharam, os países constitucionais que foram democraticamente eleitos, em 1920 eram de 35 o número total. Já em 1938, apenas 17 países existiam de uma forma que eram eleitos constitucionalmente. E em 1944, quando inicia a Segunda Guerra Mundial, apenas 12 países foram constitucionalizados e eleitos, num total de 65, apenas 12 países. Então, nós temos, de uma certa forma, o enfraquecimento do liberalismo, que, de uma certa forma, eles eram contrários a governos absolutistas e também de regimes totalitários. Então, o autor fala que nós tivemos a experiência do fascismo na Itália com Mussolini, no nazismo na Alemanha, assim como o salazarismo, o franquismo, e ele fala também que a Igreja Católica, de uma certa forma, se identificava com a direita, com um aspecto mais conservador. Todos de direitas eram chamados de uma era do fascismo. Todos essas ditaduras de direitas eram contra a Revolução Social, todos eram autoritários e hostis às ideias políticas e às instituições políticas liberais. Eles, de uma certa forma, as experiências do fascismo, do nazismo, do salazarismo, eram reacionários, eram nacionalistas e também eram contra o comunismo. Quando o liberalismo caiu, a Igreja Católica se rejubilou com a sua queda, porque ela acreditava que o liberalismo trazia ideias bastante progressistas, iluministas, e a igreja da época era contrária. No capítulo 2, ele fala especificamente dos movimentos fascistas italianos, principalmente com Benito Mussolini, que era nacionalista, de uma certa forma anticomunista e antiliberal. E, por que não dizer também, apregoavam a violência de rua como uma prática política. Então, eles eram críticos também aos valores liberais e, segundo eles, segundo os fascistas, as mulheres deveriam ficar em casa e ter filhos. Eles desconfiavam, de uma certa forma, da cultura moderna. O autor fala também que eles eram contrários aos princípios do Iluminismo e da Revolução Francesa. Em tese, o autor fala que o movimento fascista foi um fenômeno que apregoavam esses movimentos, que, de uma certa forma, ainda hoje há resquícios de dentro desses estados democráticos de direito, ainda há manifestações de fascismos aqui ou acolá. Trazem junto valores conservadores, que apregoam até um certo barbarismo irracional, pregam o nacionalismo, assim como também tivemos a experiência do nazismo na Alemanha, que era anti os judeus e tinha uma certa cobertura da imprensa favorável já na época. Então, a direita ficou, de uma certa forma, unida de 1918 até 1945, no período que Eric Hobsbawm fala na era, né, da catástrofe. Então, nós temos o que era tradicional entre eles. Eram conservadores, eram reacionários e extremos fascistas. No capítulo número 3, ele fala sobre o triunfo
da ultradireita, que ele chama de alucinada. Ascensão da direita radical, do fascismo, após a Primeira Guerra Mundial. Ele fala ali que era uma reação contra a Revolução Social, mais de cunho de esquerda, e também contra o poder operário, contra o leninismo, que de uma certa forma, Lenin e Stalin, de uma certa forma, era uma ameaça também a essa esquerda, a direita, perdão, fascista. Então, acharam em Lenin e Stalin uma desculpa para aprimorar e aprofundar o fascismo. Desta forma, Hitler eliminou rapidamente os que levavam a sério o componente socialista na sua sigla no Partido dos Trabalhadores, do Nacional Socialista Alemão, o que ele, sem dúvida, não levava. E até pouco tempo atrás nós tivemos nas redes sociais pessoas que pregavam que os partidos mais de esquerda se aproximavam do nazismo. Não era aquilo que o Hitler pensava. Na verdade, ele, só por ter o nome socialista na sigla, não significa que ele era de esquerda. Nazismo fez programas sociais, de certa forma, para as massas, como férias, transportes, e criou até um carro popular no Fusca que na empresa Volkswagen. Acaba com grande depressão, né? Depois, o quarto e o quinto capítulo dentro desse, aliás, as sessões dentro do capítulo, ele explica como teria o fascismo muito significado se não fosse essa a depressão. Ele acredita que não. Hitler, de uma certa forma, diz o autor, que se beneficiou da Grande Depressão de 1929. Vocês devem entender que 1929 é a crise mais profunda desse modelo liberal capitalista, no chamado crash da Bolsa de Valores de Nova York. Dinheiro aplicado em Bolsa de Valores, que é um dinheiro virtual, superprodução sem consumo e inflação, gerou um caos no sistema, né, político-econômico do liberalismo clássico, e que depois da Segunda Guerra Mundial, a partir de políticas do bem-estar social, políticas do New Deal norte-americano e do welfare state nos Estados europeus, é que a economia vai retomar. Então, de uma certa forma, Hitler se beneficiou dessa depressão, o transformando em um fenômeno na periferia política, um senhor de potencial que chegará ao poder. Nas Américas, nós temos nos Estados Unidos, não temos tanta relevância, né, de regimes fascistas, e na América Latina, algumas experiências mais de ditadores, como Perón, como Gaitán na Colômbia e como Vargas no Brasil. E depois, no final, ele trabalha os movimentos como parte do declínio do liberalismo na era da catástrofe, do fascismo, que diferencia do nacionalismo e o ódio ao comunismo. Então, esse capítulo é bem simples e muito legal para a gente compreender assim. Eu só pedi para vocês lerem esse capítulo como uma forma de entender um pouco como é que se deu a queda das ideias liberais nesse período que Eric Hobsbawm trabalha na questão de 1917, no final da Primeira Guerra Mundial, até 1945. Eu espero que esse pequeno vídeo tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho melhor o capítulo da primeira semana. Então depois, logo mais, nós vamos apresentar um outro vídeo que ajuda vocês a esclarecer um pouquinho as ideias sobre os capítulos que a gente está solicitando para vocês lerem, tá bom? Um abraço, nos ajude também aqui na nossa rede social, no YouTube, no nosso canal, se inscrevendo, ativando as notificações, tá bom? Abraço, até logo mais!